Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 3 de produção de conteúdo digital. Eu sou Felipe Parra e hoje falaremos de roteiro técnico e storyboard. Então vamos à nossa agenda. Itens do dia. O que é um roteiro técnico e quando é necessário? Como criar storyboards para planejar visualmente? Softwares e ferramentas para storyboarding e roteiros técnicos. Organização de cenas e alinhamento entre áudio e vídeo. Importância do storyboard e a produção de vídeos e anúncios bem estruturados. Bom, a gente já aprendeu a necessidade de um roteiro, que ele vai ser o nosso guia na hora da gente produzir o conteúdo. Agora a gente vai começar a entender essa questão do roteiro técnico. Dependendo do formato que a gente escolher, a gente vai precisar de um roteiro um pouco mais detalhado que vai fornecer detalhes que serão importantes na hora da gente produzir, para justamente ter essa função guia que um roteiro tem. O que é mais importante aqui quando a gente pensa em um roteiro técnico para o nosso conteúdo é entender que a gente não pode definir apenas um padrão. Afinal, existem diversos tipos de possibilidades e diversos fins. A gente, quando pensa em roteiro, muitas vezes a gente vai pensar nessa parada mais audiovisual, né? Um roteiro de um filme, um roteiro de um conteúdo que tenha imagem e vídeo, mas um roteiro pode servir para muitas coisas, como um podcast, como um evento, todas essas questões, todos esses produtos, conteúdos, se beneficiam muito de ter um roteiro. Então não é só necessário quando a gente pensa em um produto audiovisual por fim. Ter um roteiro é uma forma de você se organizar. Então, o mais importante na hora de definir um roteiro técnico é entender que não adianta você querer pegar um roteiro de um formato e forçar no conteúdo que você está querendo produzir. Então, a gente vai, em vez de ficar procurando um padrão e se adequar a esse padrão, a gente tem que encontrar um padrão que se encaixe no tipo de conteúdo que a gente vai produzir. Quando a gente fala de storyboard, por exemplo, o que é um storyboard? É um modelo de roteiro que vai nos ajudar a decupar cena a cena. É um jeito que a gente tem de visualmente organizar nossas ideias. Então, sei lá, na cena 1 a gente vai ter um enquadramento mais fechado, na cena 2 um enquadramento mais aberto. E isso é muito útil para diversos tipos de conteúdos, para um videoclipe, para um clipe de dança, para uma reportagem, para um conteúdo de alguma forma que vai ter um trabalho entre imagem e som. A gente tem alguns lugares onde a gente pode desenvolver um storyboard. Um conselho, um encaminhamento que eu dou para vocês é usar o Canva, que é um site que tem ferramentas gratuitas onde você pode usar imagens que você pesquisou na internet e organizar isso de uma forma que transforme o seu storyboard num guia do seu roteiro para ajudar na sua produção. Bom, usando o apoio de imagens, é possível que a gente monte um storyboard. Dessa forma, a gente consegue decupar cena a cena aquilo que a gente quer dizer. Aqui é um exemplo de como montar um storyboard. Então, eu vou ter lá a cena 1 mais fechada no computador, que vai ter uma fala X, depois uma cena 2 que vai ter um detalhe ali de um item, de um produto, de uma pessoa. Então, perceba que como, sei lá, uma história em quadrinho, como uma fotonovela, a gente vai conseguindo passo a passo decupar as cenas. Então fica muito fácil para você se guiar e entender aquilo que você precisa gravar, aquilo que você precisa produzir. Bom, e para um podcast? Um roteiro podcast basicamente vai ter a mesma estrutura, mas de uma forma um pouco mais simplificada, já que a gente não tem recursos audiovisuais. A gente tem só a parte sonora, obviamente. Mas é muito importante a gente se atentar às falas, às vinhetas, aos cortes e todo o fio condutor desse nosso conteúdo. Se a gente vai usar falas previamente gravadas, então vamos supor que eu fiz uma reportagem ou que eu peguei áudio da internet de uma pessoa falando, de um especialista, de um entrevistado, é muito importante eu já decupar esse conteúdo e saber, olha, eu vou usar desse trecho a esse trecho. Se eu vou fazer perguntas num podcast mais informal, né, uma conversa, é importante eu ter já essas perguntas meio desenhadas, eu saber mais ou menos qual é o fio condutor da minha história. E isso, como eu disse, serve para vários tipos de conteúdos, para coisas sociais, sei lá, um projeto que você tem, uma reunião, uma apresentação que você vai fazer, mesmo que não for ser gravada, se beneficia muito de ter um roteiro previamente pensado. Então, o mais importante de tudo, organize o seu roteiro. Dessa forma, ele vai ser de fato um guia para aquilo que você quer trabalhar. Nessa estrutura, a gente vai pensar sempre dessa forma: criar, planejar e aí, na sequência, executar.
Vamos escrever então? Se você não quer fazer um storyboard porque ele não se adequa ao tipo de projeto que você está fazendo, não tem problema, mas capriche nas descrições da cena. Se você pode, tem como, faça um storyboard. É uma forma de você começar a praticar e visualizar o seu projeto, perceber as coisas boas, as qualidades, os defeitos, os buracos e enxergar ele de uma forma mais ampla. Boa sorte, bom trabalho. Até a próxima.